Nós sabemos que Deus, Ele é todo poderoso, não existe absolutamente nada que Ele não possa resolver. Então, o que a ciência não pode resolver, Deus pode resolver. Amém. O que a psicologia não pode resolver, Deus pode resolver. O que a medicina não pode resolver, Deus pode resolver. Como vencer? Qual o antídoto? O que a Bíblia nos orienta? Como vencer o medo, a angústia e a ansiedade? Irmãos, eu estava pesquisando hoje, de 2020 para cá, mais especificamente do ano de março para cá, nós já estamos em 2021, já passamos do meio do ano, a angústia, o medo, a ansiedade, ela aumentou de forma assombrosa no mundo. Para vocês terem uma ideia, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mesmo antes dessa crise na qual nós estamos vivendo, o Brasil já ostentava o título em glória de campeão mundial de ansiedade. 10% da população sofria com o mal. E para vocês terem uma ideia, eu estava pesquisando, eu não costumo pesquisar muito essas coisas, mas eu senti a necessidade. O Brasil aumentou 80% o índice de ansiedade, angústia e depressão. Contando todos esses transtornos mentais, como síndrome do pânico, tem a síndrome burnout, chama, que é um esgotamento físico e mental que a pessoa fica em cima de uma cama sem ânimo para nada. O medo aumentou de forma assombrosamente também, segundo o IBGE, e o medo das pessoas, segundo algumas pesquisas que foram feitas nesse site, aqui no IBGE, como eu citei, essa crise ela trouxe muitas mudanças na sociedade. E nós sabemos que já desde a entrada do pecado no mundo, uma das coisas que já entrou assim de cara no gênero humano, que na altura era Adão e Eva, foi o medo. E segundo essas pesquisas, pesquisando alguns grupos de pessoas em lugares diferentes do nosso país, que repito, infelizmente, tem esse título, que é campeão mundial. Os outros países aumentou em torno de 30% o índice de ansiedade, angústia, o medo, depressão, mas o nosso país aumentou 80% o índice de ansiedade. E as pessoas elas estão deprimidas, elas estão com muito medo, a insegurança, a instabilidade, ela tomou conta de tudo e de todos. Algumas causas do medo, que segundo essas pesquisas que eu estava vendo, o desemprego acarretou o medo de diversas coisas. A instabilidade financeira, o medo dos familiares, dos filhos passarem necessidade, muitas pessoas com medo de morrerem de fome. No início dessa crise, muitas pessoas. E o medo, a angústia, ela cresce desastrosamente no nosso mundo. E o que é que Deus tem para nos dizer nesta noite, através da sua palavra? E aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, tem uma história aqui muito linda, muito impressionante. E aqui nós podemos eu vou tirar aqui pelo menos 6 meios que Deus tem para mim e para você, para nós vencer. De repente aqui, você que está aqui presente, e de repente você que está me assistindo aí, você sofre com ansiedade, com angústia, um medo excessivo contra o futuro. E aqui eu vou ler aqui rapidamente aqui, 2 Crônicas, capítulo 20. Aqui fala a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Olha só aqui, eu vou ler aqui até o versículo 22, rapidamente aqui. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Atentem para isso, grande multidão, da além do mar e da Síria.
Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve o que, irmãos? Medo. E se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa, o que, irmãos? Angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Repetindo de novo: não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram-nos uns aos outros a destruir-se. Eu vou ler
contexto todo. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver o que, irmãos? A multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Filipenses 4,4 fala: alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Versículo 28. Vieram para Jerusalém com alaudes, arcos e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reis daquelas terras. Quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os filhos de Israel, assim o reino de Josafá teve o que, irmãos? Teve o que, irmãos? Paz. Eles estavam com o quê? Com medo, com angústia e ansiosos. O reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Amém. Irmãos, nós poderíamos parar a mensagem aqui nessa simples leitura, entre aspas, e irmos para a nossa casa, tendo a certeza, repetindo o que eu falei, que mesmo que a medicina não esteja conseguindo dar uma solução, uma esperança para a humanidade, para a população, para o mundo que está deprimido, ansioso, irmãos, o índice de suicídio também aumentou grandemente neste último ano. As pessoas estão desesperadas, sem esperança. E muitas dessas pessoas, nessa angústia, nesse medo, nessa fobia social, se trancam nos seus lares e ficam assistindo esses jornais que não passam outra coisa, e elas ficam desesperadas, não tem esperança. Mas é que eu quero tirar aqui dessa história aqui 3 lições importantíssimas para mim e para você. E de repente, se nós estivermos passando por um problema muito grande, se uma grande multidão de inimigos tem nos afligido, tem afligido a sua vida, a minha vida, a sua paz, a minha paz, a sua família, a sua saúde, a sua vida financeira, Deus pode mudar essa situação. Amém. E a primeiro meio aqui que nós encontramos aqui, Josafá, ele buscou ao Senhor. Aqui no versículo 3, mesmo ele tendo medo, a Bíblia fala que quem tem medo, vamos ler aqui, deixa aqui, vamos aqui para Tiago, ou melhor, João, 1 João, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia fala assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Qual versículo? Versículo 18, capítulo 5. Quem é o perfeito amor, irmãos? Cristo Jesus. O perfeito amor lança fora o medo. Olha o que é que o medo produz. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, voltando lá para Josafá, teve medo, mas a Bíblia fala que ele primeiro buscou ao Senhor. E quando nós passamos por crises emocionais,
por crises financeiras, por crise existencial. Tem muitas pessoas, irmãos, que perderam a razão de viver. Perderam o sentido da vida. Perderam a bússola. Perderam o propósito, o sentido da vida. E para elas não tem mais sentido nenhum. Não tem mais razão nenhum. E elas pedem para si a morte. Jesus nos ensina na sua palavra que ele, sendo o perfeito amor que nós aguardamos, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele pode lançar fora todo o medo que tem atormentado a sua vida. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor e vivei. Busquemos ao Senhor, irmãos, quando nós estivermos passando por medo, por angústia, por ansiedade. Mas não é só isso. A segunda característica que nós vimos aqui, que Josafá apregoou um jejum em todo o Judá. Jesus falou que muitos problemas, muitas coisas que sobrevêm à vida dos homens, do ser humano, não são retiradas de nós, a não ser por meio do jejum e da oração. E foi isso que eles fizeram. Eles jejuaram e clamaram a Deus por socorro. Muitas vezes, dependendo do problema que você está passando, na sua família, no seu lar, na sua saúde emocional, física, mental, muitas vezes nós temos que dar um passo além, não só clamar a Deus. Devemos buscar a Deus, clamar a Deus, mas nós devemos também jejuar. Porque tem tipos de problemas que não é só oração que vai resolver. Tem que ter um passo a mais. Terceiro passo nós encontramos aqui no versículo 12. Que diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, contra os inimigos do povo de Deus, aqui no contexto? E olha só um detalhe, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Muitas vezes na nossa vida está tudo bem. Está tudo tranquilo, mas de repente parece que tudo começa a ir de água abaixo. Problema na saúde, problema na família, problema no matrimônio, problema de desemprego, problema de saúde. Tudo parece que vai de água abaixo. E nós, como Josafá, se achamos nessa mesma situação sem saber o que fazer. O que é que eu vou fazer? E um detalhe, irmãos, não há força em nós para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Que grande multidão está vindo contra nós para tentar roubar a nossa paz, destruir a nossa vida. No livro Grande Conflito, página 513, nos dito que uma grande multidão de anjos malignos, eles trabalham uma intensidade terrível no mundo para destruir a paz e a felicidade do ser humano. E nós não temos nenhuma força para resistir. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13 diz: para nós revestirmos de toda a armadura de Deus, sermos fortalecidos no poder dele, para que nós possamos resistir às ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, o conselho é revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau.
O dia mau há de vir sobre a vida de todo ser humano que já pisou nessa terra. E depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Uma grande multidão. Não existe cerca elétrica para eles, não existe muros, não existe paredes, eles são seres invisíveis, sem corpos, como diz na versão Bíblia Viva. Eles entram em qualquer lugar, eles têm poder de fazer qualquer coisa, com a permissão de Deus, obviamente, mas se nós não estivermos buscando a Deus, orando, jejuando, e aqui no versículo 12, outro aspecto, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Deus ele nos convida em Isaías capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Muitas pessoas nos seus problemas, nas suas dificuldades, nos seus medos, nas suas inseguranças, nas suas angústias, nas suas ansiedades, têm recorrido a seres humanos em que não têm poder para livrarem a si mesmo. Têm se apoiado num governo, têm se apoiado num líder, têm se apoiado num pai, num filho, numa mãe, num esposo, numa esposa, e esse apoio nós sabemos que é falho. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Salmo 123, 1 e 2. A Ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão postos nas mãos dos seus senhores, e os da serva nas mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão postos em Ti, até que se compadeça de nós. Irmãos, a Bíblia fala que se Deus não guardar uma cidade, não guardar uma casa, não guardar uma vida, em vão vigia a sentinela. É em vão nós nos ansiarmos, nos amedrontarmos. Muitas pessoas, na busca pela segurança, a estabilidade, elas fazem suas mansões com muros bem fortes, coloca cercas elétricas, mas ainda para dar um toque especial, colocaria alguns cães, rottweilers, pitbulls ali para sentirem essa segurança. Mas tudo isso é em vão se o Senhor não guardar a nossa casa. Muitas vezes, em casas que aparentemente são tão protegidas, o mal passa imperceptivelmente pelos fios de uma rede de energia. No aparelho celular, na TV, na internet. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós devemos fixar os nossos olhos firmemente no nosso autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim nós poderemos vencer todos os problemas. Um quarto aspecto aqui que nós podemos ver aqui, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e fizeram o que, irmãos? Adoraram. E o adoraram. Quando Jó perdeu tudo que o mundo julga ser o que pode trazer felicidade e paz para uma pessoa, ele perdeu suas riquezas, perdeu seus filhos, sua família, perdeu sua saúde, perdeu seus amigos. Foi o que ele fez? Ele adorou a Deus. E nós devemos fazer essa mesma coisa. Devemos nos congregar. Nessa crise, infelizmente, muitas pessoas deixaram de congregar. Muitas pessoas perderam o ânimo de estar na casa de Deus, com medo do coronavírus. E eu quero dizer para você, muitas pessoas que não saíram de seus lares, não pararam de colocar álcool em gel nas mãos, não tiraram a máscara da cara, do rosto, estão debaixo do chão.
Porque se o Senhor não proteger, irmãos, não existe lugar demasiadamente seguro em que o mal não possa tocar, não. A segurança está somente em quem? Em Deus. E Josué entendia muito bem isso. Adorar a Deus. Um quinto aspecto aqui muito importante, aqui no versículo, a partir do versículo 19, que diz assim, ó, dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para fazerem o quê? Para louvarem o Senhor. Versículo 19, do capítulo 20. Para louvarem o Senhor, Deus de Israel, e como, irmãos? Sobremaneira. Em alta voz, sobremaneira. Irmãos, é possível a pessoa estar passando por um problema. Nós sabemos os problemas que afligem a humanidade, cada um tem seus problemas, mas é possível que uma pessoa passando por um problema, por uma dificuldade, por uma doença, por um problema, louvar a Deus. Sim, é possível. É possível. Tem muita gente, uma senhora que ela tinha câncer, né? Perdeu o esposo, ela era adventista, né? Perdeu o esposo, depois ela teve câncer, tinha 3 filhos, e ela louvava a Deus, subia no púlpito e louvava a Deus. É possível. E a irmã falou isso aí, eu me lembrei de uma história que eu vou aqui abrir um parênteses aqui, não estava nem pensando, eu vou falar, que é muito interessante. Nós podemos citar aqui a Bíblia, né? Paulo, ele foi espancado lá, mas à meia-noite ele estava louvando a Deus, né? Pedro... E ela morreu, irmão, de câncer. Daí Pedro, ele estava ali, ele foi açoitado, mas ele ficou alegre, regozijou por ter se achado digno de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. E um dia em uma cidade aí, na qual nós morávamos, nós fomos visitar uma pessoa que estava com um câncer muito terrível. Inclusive ela morreu dessa enfermidade. E eu estava esperando encontrar uma pessoa triste, cabisbaixa, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa quando eu chegar lá? Porque sempre quando eu vou visitar uma pessoa numa situação dessa, eu fico pensando nos amigos de Jó. Quando eles passaram 7 dias de boca calada, que bênção. Mas quando eles abriram a boca para ajudar, entre aspas, acabaram com o pobre do Jó. E eu fui, eu e outro rapaz. Eu não vou citar o nome aqui, que eu não pedi permissão. E nós fomos visitar essa mulher. Inclusive a irmã dela também estava com câncer. As duas estavam lutando contra esse câncer. E eu chegando lá, a primeira vez que eu fui, eu esperava encontrar uma pessoa triste, deprimida. Fui recebido com um louvor assim que eu fiquei impressionado. Uma alegria, e eu quase não falei, uma fé inabalável em Deus. E eu saí de lá muito impressionado com aquela atitude. Ela morreu, mas a fé dela não tutubiou nem um milímetro. Um testemunho enorme na cidade. E ela morreu em Cristo. A irmã dela posteriormente também morreu. E nós cremos que também morreu em Cristo. É possível louvar a Deus nos problemas. E muitas vezes, irmão, só para fechar aqui, nós passamos por problemas bem menores. Já começamos a reclamar e murmurar contra Deus. E um sexto aspecto aqui, irmãos, é que está no versículo 20. Que diz assim, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Seguro. Há segurança em Deus, sim ou não? Sim. Com certeza. E se Deus permitir a morte, irmãos, há segurança. Se Deus permite, Ele sabe por que Ele permitiu. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e o quê? Prosperarás. E prosperareis. Irmãos, nós devemos crer em Deus. Crer nos seus profetas que Ele enviou para nos aconselhar, como diz aqui no versículo 21. E no versículo 22, com todas essas instruções que Josafá deu ao povo, mesmo estando angustiado, mesmo estando com medo, mesmo estando com ansiedade, no versículo 22 diz assim, ó, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscado contra os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram o quê? Desbaratados. Versículo 27 aqui, ó. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém,
E Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém como? Alegria. Com alegria. Um povo que estava com medo, deprimido, ansioso, voltaram com alegria porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Versículo 30. Assim o reino de Josafá teve o quê? Paz. Porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Irmãos, amém. Isaías 26, 3. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. No versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha, é uma rocha eterna. Amém. Amém? Amém. Eu quero terminar essa mensagem aqui, irmão, recapitulando aqui. Nós devemos buscar o Senhor, jejuar e orar, olhar para Ele, esperar dele. A salvação não está em olhar para homens, olhar para políticos, olhar para pastores, por bons, por bem intencionados que sejam eles, mas a nossa salvação está em Deus, em Cristo. Devemos adorá-lo, louvá-lo, crer nele e nos seus profetas. Eu quero completar aqui um pensamento aqui. Por que nós temos medo? Por que nós nos deprimimos? Por que nós ficamos ansiosos? Atente nesse texto aqui, o que está no livro. Devemos crer nos nossos profetas, né? Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 18 e 19, que diz assim, ó: por milhares de anos, Satanás tem trabalhado com a mente humana, tem estudado as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Com a sua sutil atuação nestes últimos tempos, ele está vinculando a mente humana dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos, e está fazendo essa obra de um modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele a seu bel prazer. O arqui-enganador tem procurado confundir a mente de homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Irmãos, Satanás ele quer impregnar a mente dos seres humanos dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos. E nesse mesmo livro, no volume 2, na página 524, foi dito quais são os pensamentos e os sentimentos que estão no coração de Satanás: ansiedade, medo, angústia. O rosto dele é cheio de inquietação, preocupação. A Bíblia fala que ele sabe que o tempo dele é curto aqui, ele está desesperado, arrodeando essa terra de um lado para o outro, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para se vingar de Deus, levando os seres humanos a partilhar dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos que ele tem, para ocasionar tristeza no céu. É por isso, irmãos, que ele nos ataca exatamente nestes pontos. Quando os problemas vêm, ele nos induz a deixar a igreja, a deixar de ler a Bíblia, a deixar de orar, a deixar de jejuar, a deixar de louvar, a deixar de crer em Deus, a deixar de crer nos profetas, a deixar de crer e olhar para Cristo. Porque quando nós fizermos isso, irmãos, a batalha está garantida para eles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. E que nós tenhamos esse pensamento em nossa mente. Deus, ele pode libertar você do medo, da angústia, da ansiedade. Deus pode até não te livrar da fornalha ardente, te livrar de ser jogado na fornalha, mas ele vai estar lá com você e vai te livrar de ser queimado. Amém. Deus pode até não te livrar da morte por um câncer, por uma doença, mas ele pode te livrar da morte eterna e pode te dar melhor que isso, que é a ressurreição para a vida eterna. Amém. Deus pode mudar o seu casamento, mudar a sua vida, mudar a sua saúde, mas para isso tem uma parte que Deus não pode fazer. O louvor é muito importante, irmão. Saul, quando o espírito maligno se apoderava dele, e que Davi ia lá e tocava aquela harpa lá e dedilhava e louvava, o espírito se afastava dele. Irmãos, louve
louvemos ao Amém. Senhor. Quando a tristeza vier, louvemos ao Senhor, escutemos louvores, meditemos, não nos afastemos do Senhor e não, nós deveríamos estar como um povo todos congregados aqui, Amém. na casa de Deus. Amém. E eu tenho certeza que Deus ele é infinitamente mais poderoso que esse vírus. É infinitamente mais poderoso que os meios e métodos que as autoridades de saúde têm colocado, que nós precisamos seguir, tem a sua função dentro do seu limite. Ele é mais poderoso que máscara, álcool gel e essa vacina. E nós precisamos crer realmente nisso. Que Deus abençoe a todos nós. E de repente, se você está passando por uma angústia, por um medo, por uma ansiedade, siga estes 6 passos aqui. Que é certeza absoluta que Deus ele vai tirar o medo, vai colocar a coragem. Ele vai tirar a angústia, vai colocar a alegria. Vai tirar a ansiedade, a inquietação e vai colocar o quê? Paz. Que Deus abençoe a todos nós.